Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática, né? Vocês bem sabem, aqui do 9º ano, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre população e amostra. Essas aulas dessa última semana estão com a carinha de despedida, né? A professora já está com a cara inchada aqui, estava conversando com os colegas mais cedo sobre essa situação e a gente sente assim um carinho, né? A gente acaba ficando bem tristinho no finalzinho, mas vamos seguir essa semana aí com alegria e vamos aprender um pouquinho de matemática hoje pela manhã, tá certo? Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Eu e o professor Tiago preparamos essa aula massa aqui para você relembrar um pouquinho sobre população e amostra, e aí a gente vai comentar um pouquinho sobre alguns pontos chaves, né, para a gente poder caminhar durante essa semana, tá certo? O formato da nossa aula digital possibilita que você assista nesse momento ao vivo pela TV, mas também você pode visualizar pelo computador ou pelo celular através aí do nosso aplicativo, tá certo? Para você fazer o download do aplicativo, David vai me ajudar colocando aí na sua tela 2 QR Codes, um sistema Android e outro sistema iOS, tá certo? E você pode direcionar a sua câmera, dependendo do tipo de sistema operacional do seu celular, para você ser direcionado para a lojinha, fazer o download do aplicativo e utilizar o seu login sendo a sua matrícula e a sua senha sendo a data do seu aniversário. Para que a gente consiga, no momento da aula, conciliar aqui, ó, quem me ajuda hoje nessa troca aqui com o aplicativo é o professor Revoredo. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Fala, minha besta! Tô na área, viu? Se derrubar é pênalti. Alô, Tiago! Ei, Tiago é o Ragnar da Várzea. É boy. o Ragnar. Alô, Tiago, boy! Tamo aqui, ó. A aula hoje tá incrível, viu? Ei, benção, dá essa moralzinha, gente aqui, ó. Já tô pronta aqui no chat, não é não? É verdade. Bata no peito, corre pro abraço, bebê! É só fechamento essa dupla aqui. Sempre me divirto com o Rê participando das aulas, gente. Ó, quem ajuda hoje a gente com a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais é a Laisa, né? Ela ama matemática, a gente está se despedindo aqui no finalzinho, né, Laisa? Então vamos lá. No YouTube você encontra aulas anteriores, a gente tem uma playlist lá do 9º ano, você consegue visualizar aulas que dão embasamento para a aula de hoje, né? Para que a gente consiga trabalhar um pouquinho essa noção aí de estatística, tá certo? E aí a gente vai começar com alguns exemplos mais práticos para que você consiga entender melhor. Aqui o professor Tiago já aparece, né? Finalizando os nossos avisos, pedindo para a gente começar a nossa aula, então vamos nessa, tá? A gente vai observar aí uma situação problema que eu trouxe para vocês, né? Tiago já estruturou aqui para a gente, uma pesquisa que foi feita nos alunos dos 9º anos. E aí a gente utilizou o IDEA fictícia, né? Turmas A, B, C e D, cada uma com essa quantidade de alunos. 23 para a turma A, 27 para a turma B, 26 para a turma C e 24 para a turma D. Então a gente tem aí a quantidade total de pessoas em cada uma das turmas, beleza? E aí a gente vai fazer uma pesquisa sobre a preferência de estilos de filmes que essas pessoas curtem aí nessas turmas, tá bom? Ao invés de a gente fazer essa pesquisa nesse formato com essa quantidade de pessoas, a gente vai tentar verificar uma quantidade menor para conseguir fazer uma pesquisa mais objetiva entre essas categorias de filme. Um filme de comédia, um filme de suspense, né? Um filme de terror, tem um fantasminha aí, e tem um filme de aventura, tá certo? Então a gente vai ter essas 3 categorias para as pessoas começarem aí a escolher. Então vamos lá. Até agora, a gente apresentou algumas coisas que são importantes para a gente perceber. Ó, a gente apresentou as turmas, a gente apresentou a quantidade total de alunos em cada uma das turmas, apresentamos qual é o tipo da pesquisa, né, qual é o nosso título da pesquisa, e a gente apresentou quais são as categorias que essas pessoas podem escolher, tá? Então, a gente já tem aí várias coisas que dá pra gente começar a estruturar o pensamento dentro da estatística dessa situação. Então, vamos dar uma olhadinha no que vai acontecer. Aqui a gente tem a quantidade total e, como eu falei, às vezes para que a gente consiga fazer uma pesquisa, é meio difícil de conseguir atingir todo mundo. Tudo bem que o nosso cenário aqui tem uma quantidade relativamente pequena de pessoas, né? E fazer uma pesquisa com esses alunos da sala, bastava distribuir algumas tarefas e a gente conseguir essa informação bem rápido.
Porém, é só para a gente ter uma noção de que, quando a gente tem uma quantidade muito grande, às vezes fica difícil da gente conseguir fazer essa pesquisa no total. E aí a gente vai pegar uma quantidade menor daquela quantidade total de pessoas. Então aqui, ó, o Tiago já colocou para a gente que de cada uma das turmas, a gente vai entrevistar 5 pessoas de cada uma dessas turmas para ver qual é a opinião. E através dessa opinião, a gente vai tirar mais ou menos a ideia total ali daquele grande grupo, né? Da preferência daquele grande grupo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A gente observa a soma, então temos um total de 100 pessoas aí, dentre os alunos dos nonos anos, né? De todos os nonos anos, beleza? Mas a gente vai pegar 20 pessoas dessas 100, então se a gente lembra direitinho da porcentagem, né, 20% dessas pessoas para fazer essa entrevista, certo? E aí, quando a gente tem esse tipo de situação, dá para a gente fazer a comparação inicial de 2 conceitos que são amplamente utilizados no nosso dia a dia, a gente talvez nem perceba, que é a ideia de população e a ideia de amostra. Quando a gente tem uma pesquisa para fazer, a gente tem um determinado público para atingir. Então, eu tenho que o total de pessoas ali seria a população de acordo com aquele tipo de público que eu queira. Aqui eu estou vendo os alunos dos nonos anos. Então, a minha população vai ser todos os alunos dos nonos anos. A minha amostra vai ser uma quantidade reduzida, uma quantidade menor, em que eu vou, de fato, observar, né, aquela pesquisa. Uma situação que acontece no nosso dia a dia, por exemplo, é a eleição. É um tipo de pesquisa, né, uma pesquisa mais formal, mas a intenção da eleição é que a gente consiga atingir toda a população. Então, você vê o tempo que demora, a estrutura que é feita, a organização que precisa ser realizada para que a eleição, por exemplo, que é uma das grandes pesquisas que a gente faz aqui no nosso país, ela seja contabilizada, né? E a intenção dela, para que ela consiga atingir a população inteira, é tão perceptível que a gente vê o grau de dificuldade para se conseguir captar a opinião de todas as pessoas. Então, daí a gente já começa a perceber que, às vezes, é necessário que a gente faça essa ideia da amostra para que eu consiga uma pesquisa ou uma conclusão de alguma situação mais rápido. É claro que, no caso da eleição, fica meio difícil de segmentar, né? De fazer com um grupo pequenininho. A ideia é que todo mundo faça lá o seu papel e vote. Mas que você entenda essa proporção, né? Muita gente para que a gente consiga colher essa informação, tá certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. A gente tem 100 pessoas no total e 20 pessoas que serão entrevistadas, né? Então, observando aqui, ó, comparando esse tipo de relação, a gente tem que a população e a amostra elas vão se relacionar diante de um grupo específico. Aqui, no caso, a gente tem pessoas do nonos anos, mas eu posso abrir para várias situações. Revo, professor de educação física, e ele está, por exemplo, dando aula no ensino médio. E aí, de repente, ele quer saber daquele grupo ali do ensino médio quais são os alunos que pretendem fazer educação física. Dentro da educação física, Revo, tem suas especialidades, suas categorias específicas? Tem assim, tipo, a estatística, né? Ela tá dentro de todas as áreas, né? Principalmente a matemática está em todo canto, né? Principalmente no esporte de alto rendimento, né? Sim. Porque se você for pegar aquele milésimo de segundo ali, ele pode fazer a diferença, né? Então, tipo, isso pode tirar o pódio, né? E aí, com a estatística, né? Os técnicos, ou a comissão técnica, ele começa a avaliar. E assim, como a gente fala de alto rendimento, né? Se você for pegar Cristiano Ronaldo e Messi mesmo, e for comparar a estatística, os caras são absurdos, né? Então a estatística está no esporte, ela está nesse sistema de aulas, né? De quando a gente pode fazer, tá em todo canto, né? Se a gente for pegar na dança também, né? A gente tem várias coisas que a gente pode trabalhar, né? E tipo assim, dentro da educação física, quando tu faz o curso de educação física, tem algum local que você diz, eu vou ser o professor da educação física, eu quero ser o cara que trabalha com a musculação, eu quero ser o cara que trabalha com um técnico, sim, né? De esporte. Tem sim. A gente tem na educação física, licenciatura e bacharelado, né? E aí, vulga a lenda, né? Porque aí você vai ter outras questões políticas, mas dizem que o licenciado, ele só está voltado para o universo escolar, né? Sim. E o bacharel, ele está para a área do treinamento, para a área do fitness, né? Para essa área completa, né? E aí, eles trabalham muito mais essa questão, né? De estatística, né? De tempo, de tudo, né?
Mas tem muita coisa aí, viu? A ser discutida, Tem, né? demais. Então, a gente já começa a perceber que dentro da educação física, que eu já queria puxar o gancho para isso, existem as possibilidades dele avaliar quais são as categorias que podem ser relacionadas dentro de uma execução dessa atividade. Uma pessoa formada em educação física pode exercer várias situações. Então, dentro daquele grande grupo que, por exemplo, estava na sala de Revoredo estudando para ser professor de educação física, quais são as atividades que essas pessoas fazem hoje? A gente tem ali uma população para verificar e eu posso pegar dos 40 alunos, por exemplo, uns 20, uns 10 alunos, para fazer uma pesquisa ali e dizer, olha, a grande maioria da turma, né, ou a maioria dessa pesquisa, prefere ser professor ou prefere ser treinador. Então, a gente tem aí essa noção de quantidade total de envolvidos naquela pesquisa e a quantidade de pessoas que a gente está utilizando, de fato, para relacionar com aquela pergunta e tomar uma decisão maior, né? Então, vamos aqui, ó. Seguindo com a ideia do exemplo que a gente estava colocando anteriormente, tem aqui a definição de população. É um conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessa para alguma questão ou experimento. Em uma aula que eu comecei dando a introdução sobre isso, em outra turma, eu brinquei com a ideia do cuscuz, por exemplo. Aqui a gente tem o nosso amarelinho, né, sendo presente na nossa mesa quase sempre. Acabar essa aula, eu vou correr pro meu. Mas, se a gente for fazer uma pesquisa na China, a gente vai dizer assim, olha, você gosta de cuscuz? Vai ser um negócio meio esquisito, não é? Eu não sei nem como é que fala cuscuz em chinês, boy. E aí a gente vai ter a possibilidade de dizer assim, olha, 0% das pessoas entrevistadas gostam de cuscuz. Normalmente poderia ser uma estatística possível. Mas se eu não disser de onde foi isso, fica difícil da gente ter essa análise. Se eu não disser, olha, foi ali na China que a gente fez essa pesquisa. Poxa vida, você pegou uma população chinesa, pegou uma amostra chinesa para falar sobre cuscuz, então ficou um negócio meio complicado. Agora, se for em Portugal, tem a filha de Nádia, viu, que é apaixonada por cuscuz. Então vai ter um, viu? Vai ter que ter um. É. Então, a gente já começa pensando sobre essa ideia da amostra. Essa amostra, diante da população que a gente está mostrando aqui, ela tem que ter a ver com esse tipo de familiaridade. A gente precisa buscar uma amostra que tenha propriedade dentro dessa população para falar sobre alguma coisa. E aí a gente vai trazer essa definição de amostra. Ó, a amostra é um subconjunto da população, fração ou parte do grupo. Então, por exemplo, a gente pode dizer que o Brasil inteiro está assistindo a nossa aula, não tenho essa certeza, porque a aula está sendo feita aqui em Pernambuco, em Recife, depois ela vai para o YouTube, mas a nossa emissora é daqui. Então, não faz sentido da gente pegar uma amostra, uma quantidade pequenininha de uma população de um outro estado para fazer a pesquisa. Olha, você está gostando das aulas? Olha, você interage nessas aulas? Então, a gente começa a perceber que é muito dentro dessa teoria de relacionar a propriedade que a gente tem de conseguir dar uma opinião sobre aquilo, que eu vou escolher essa amostra. Não faz muito sentido a gente escolher um determinado grupo que vá opinar sobre aquilo, que não tem envolvimento com aquele contexto, que não tem a propriedade para se relacionar com aquele tipo de pergunta, tá? Então, já vai anotando por aí essas informações que são importantíssimas para que a gente tenha sucesso quando vai fazer uma pesquisa, tá bom? Então, vamos seguindo, ó. E com essa ideia aqui, a gente vai utilizar o 9º ano A. E agora, dentro dessa turma, já mudamos o cenário, é que a gente vai começar a separar por tipos de filmes, né? Por categorias ali de filmes. Então, a gente vai utilizar esses 23 alunos do 9º ano A. E para a comédia, a gente teve a resposta positiva de 10 alunos. Para terror ou suspense, eu vou deixar o terror porque tem um fantasminha, né? A gente tem ali 8. E para a aventura, a gente teve 5 pessoas. Então, a gente tem aí, ó, 8 com 10 dá 18, 18 com 5, 23. Utilizamos toda a população do 9º ano para fazer essa pesquisa inicialmente, tá certo? Então, ao invés da gente pesquisar em todas as turmas de 5 em 5, a gente preferiu observar no 9º ano esse comportamento e, de acordo com o total de alunos, a gente teve esse esqueminha aí, 10 para a comédia, 8 para a terror e 5 para a aventura, tá bom? Então, vamos observar qual é o próximo cenário. A gente pode trabalhar dentro de estatística, e agora a gente vai trabalhar com a noção mais técnica dela, né? Uma frequência chamada absoluta. E o que essa frequência absoluta vai ser, matematicamente falando? Ela vai ser a quantidade de pessoas
que escolheu determinada categoria. Aqui no caso, a gente tem 10, 8 e 5 para cada uma das categorias, representando a nossa quantidade de pessoas que escolheu aquilo ali. Porém, quando a gente observa esse cenário, eu posso perceber que, diante do total, já que eu trabalhei com o total de alunos, eu posso calcular a porcentagem disso. Então, o 10 representa quantos por cento do 23? Porque o 23 é que é a nossa base, né? O total de alunos que a gente tinha ali para entrevistar. Então, 10 de 23 representa 43%. A gente pode calcular para o 8 também, que vai representar 35% de 23 alunos. E o 5 aqui, que vai representar 22%. Essa frequência expressa em porcentagem, ela vai ser chamada de frequência relativa. Então, vê, não é difícil de você lembrar a diferença entre as duas coisas. Quando falar de frequência absoluta, você está falando de quantidade. É a quantidade de alunos que escolheu cada um das características aqui. Quando falar de frequência relativa, você vai estar relacionando. E essa relação, você vai lembrar que porcentagem vai depender da quantidade total de pessoas ali que a gente tinha para entrevistar. Então, a gente vai ter que a frequência relativa vai ser expressa em porcentagem, beleza? Então, deixa eu seguir por aqui. E aí, Riva, posso seguir? Pode seguir, viu? Mas Marcela já deu um bom dia aqui, viu? Disse que tá gostando da aula. Valeu, Marcela! Brotou, viu? Dá uma moralzinha aí pra gente. Então vamos lá, ó. Frequência absoluta é o número de vezes em que uma determinada variável aparece em uma pesquisa, né? Então a gente está falando de fato da quantidade. A frequência relativa vai trazer para a gente o resultado através da porcentagem, ó. É o resultado obtido da divisão entre a frequência absoluta e o valor que é observado na população, expresso em porcentagem, tá certo? E aí a gente pode trabalhar com essa noção de representação. Quando a gente realiza uma pesquisa, eu posso apresentar essa pesquisa de várias maneiras. Apresentar é assim, Laísa? Como é que é apresentar? Apresentar é assim? Apresentar, olha, tô aprendendo. Apresentar de várias maneiras uma pesquisa, tá certo? A gente pode trazer aqui, ó, o gráfico e ele facilita essa análise dos dados. Então, você que está em casa, Revoreto que está aqui, todo mundo que está nesse estúdio já fez alguma análise de gráfico sem nem perceber que estava trabalhando com a noção de matemática. Pense num professor de educação física que usa matemática, porque não existe como a gente fazer a medição ali das massas, comparar aí os valores, o andamento, né, até mesmo do desempenho de um atleta, através de um gráfico aí, beleza? Então a gente porcentagem, dá para tirar a porcentagem, né? Tem um monte de coisa que a gente dá para utilizar, né? É, eu acho que essa aula daqui é uma das aulas daquelas que, tipo, dá para usar em tudo. E o cara da educação física, ele vive matemática. Ele vive, respira, inclusive no segundo período. Eu falei, meu Deus, eu tô fazendo uma prova de quê? Do CTG aqui. É só eu tô fazendo educação física ou matemática. É, para pegar o percentil da curva. É bronca, o né? O babado é forte, viu? Então vamos seguindo, ó. A gente vai utilizar o gráfico para fazer a representação e esse gráfico específico que a gente colocou aqui, né, por ser uma situação mais simples, você já consegue ver ali de longe que a comédia ganhou disparada das outras categorias. Isso, logicamente, porque o número está sendo expresso, mas a gente vê que o gráfico acaba sendo muito intuitivo. A altura das barras já denuncia para a gente essa relação de maior ou menor. Quando aparece a numeração, aí a gente vai ter a certeza, né, daquela quantidade. Mas acaba aqui a leitura do gráfico, e é muito massa isso, porque vocês estão no 9º ano agora, mas lá no 6º, até mesmo antes, essa leitura do gráfico já é instigada, para que você comece a perceber essa relação de comparação. Quanto maior a barrinha, significa que mais gente respondeu de maneira positiva aquela situação ali. E aí a gente tem que a altura da barra vai atingir a quantidade de pessoas. Então, agora eu peguei as informações da pesquisa e estou representando através do gráfico, né? 10 pessoas para comédia, 8 pessoas para terror e 5 pessoas para aventura. E sinalizando cada uma delas. Aqui a gente também tem outra representação, que acaba sendo bem intuitivo, né? A nossa leitura da tabela. E aí a gente consegue verificar de outra maneira como é que eu posso fazer a representação daquela pesquisa. E a leitura vai ser também de maneira bem objetiva, né? Cada linha vai representar a informação do tipo da categoria e a quantidade de pessoas que escolheram ali aquela categoria de filme, tá bom?
Então, vamos observar aqui, ó. Mantendo as 23 pessoas que a gente já estava trabalhando anteriormente, a gente teve essa ideia de população e amostra. O que esse 23 vai representar, né? Esse 23 aí, como é o total, a gente já sabe que significa a nossa população, tá certo? Se a gente tivesse de calcular uma amostra, teria que pegar uma quantidade menorzinha. E agora a gente vai fechar a ideia da pesquisa. Meu Deus, olha o tempo ali já correndo. Então, vamos lá. A gente tem aí a ideia da pesquisa e na pesquisa... Pode ficar. Pode? Pode. E na pesquisa a gente tem alguns pontos importantes para que vocês consigam assimilar aí. Vê, observando a ideia da pesquisa, a gente trabalhou com a separação entre população e amostra. Então, eu estou falando o tempo todo para você entender duas situações muito sérias sobre isso. A primeira é o impacto dessa população e dessa amostra. A pesquisa pode ser feita com a população inteira? A gente deu a ideia aqui da eleição. A pesquisa não dá para ser feita com a população inteira? Então, a gente vai ter que pegar uma amostra, né? Vai ter que reduzir a quantidade. Ah, Briana, então eu vou calcular aqui dentro do Nordeste quem prefere o cuscuz. Beleza, então a gente já está falando de uma pesquisa mais específica e um grupo que, em tese, gosta bastante daquilo, tem a vivência com aquilo. Então, eu posso pegar uma amostra do Nordeste para fazer essa pesquisa de quem gosta ou quem não gosta desse tipo de comida. Diferente da gente pegar uma pessoa lá da China, uma amostra lá da China, lá do Japão, e a pessoa nunca ter contato com o cuscuz. Então, aí a gente já está falando de duas coisas. A primeira é se dá ou não para fazer a pesquisa com todo mundo. E aí a gente vai ter que pegar uma amostra se não der. E a segunda é quando a gente vai dar uma palavrinha nova para essa amostra. Essa amostra pode ou não ser tendenciosa. Porque eu posso escolher uma amostra de acordo com a minha conveniência. Eu brinquei numa aula anterior dizendo assim, 100% das pessoas entrevistadas gostam de mim. Professora, essa pesquisa foi feita onde? Na minha casa. Quem foi? Mas se for no CETEC também é 100%, né? Que ótimo. Quem foram as pessoas entrevistadas? Meu esposo e minha filha. Isso é meio difícil esse negócio aí dar 100%, né? A pessoa vai ficar preocupada se der errado. Mas, se eu fizer uma pesquisa nesse caso, a minha pesquisa está sendo tendenciosa porque eu já sei como aquele grupo se comporta. Então, eu já tenho uma noção daquilo ali. É aí a mesma ideia do cuscuz lá no Japão, lá na China, né? Que é a gente acha que não tem, eu não sei, mas eu acredito que não tenha, não seja frequente. Então, se a gente for fazer uma pesquisa com essa amostra, a gente vai estar fugindo desse grande grupo. E eu posso dar essa informação de maneira solta. Como eu disse, né? 0% das pessoas entrevistadas não gostam gostam de cuscuz, né? 0% gosta. Então, significa que ninguém gosta de cuscuz? Mas peraí, onde é que eu estou pegando essa amostra? Onde é que eu estou pegando essa informação, né? Então, fica difícil da gente conseguir aí uma pesquisa mais assertiva. Veja que a gente está falando de matemática, mas eu estou pegando outras informações que a gente vai dizer assim, informações subjetivas que vão interferir ali naquela pesquisa. E é por isso que o cara que trabalha com estatística, ele se preocupa com o comportamento social. É uma ciência que trabalha com sociologia e com matemática, para a gente poder ter uma pesquisa cada vez mais séria e mais assertiva, de acordo com o grupo que a gente escolhe para fazer aquela resposta, certo? Então, vamos avançando por aqui. Além desses dois conceitos, a gente verificou aí uma definição informal, né? A amostra e população sendo definida como: a amostra é uma parte, é um subconjunto dessa população, e a população vai ser todas as pessoas envolvidas naquele contexto. Lembrando que população não é o brasileiro. População, por exemplo, pode ser o nordestino. E aí a gente pode utilizar esse grande grupo para trabalhar com essa quantidade, tá certo? Dentro do nordestino, eu posso escolher as pessoas que são pernambucanas. Então, eu estou vendo a minha população dos nordestinos e a minha amostra sendo os pernambucanos, que é um tipo de nordestino, né? Que é uma característica de nordestino, tá? Então, subconjunto aí, né? Depois a gente verificou as maneiras de representar. Então, a gente está fazendo um apanhado dessa aula de hoje, né? Dentro dessa pesquisa, eu posso expor esses resultados de acordo com a minha leitura e com a maneira mais
mais conveniente para isso. Então, eu posso representar a pesquisa através da tabela ou através de um gráfico. São os elementos visuais que ajudam com que a gente faça de maneira mais rápida e mais objetiva a leitura das informações daquela pesquisa, ao invés de a gente ler todo o impacto que aquela pesquisa teve e o quanto de trabalho que aquele setor teve para realizar aquela pesquisa, tá certo? E aí, gente, nas próximas aulas a gente vai dar uma olhadinha sobre medidas de tendência central. Tô vendo ali o tempo chegar pertinho, já vou indo para as considerações finais, professor Revoredo, que depois vem o senhor, né, vai ficar aqui já. Então, a gente vai dar uma olhadinha nas próximas aulas em medida de tendência central. A gente já falou aqui em outro contexto sobre média, moda, mediana, e aí a gente tem as aplicações desse tipo de medidas em outros contextos. Quando a gente fala que, em média, uma pessoa ganha determinado valor, ou faz determinado tempo de atividade física, ou faz determinada situação de produção de quantidade de produtos, a gente tem aí esse tipo de quantidade variando. Então, eu posso fazer 15 produtos, Revo pode fazer 10 produtos, Liza pode fazer 5. E a gente pode ver a média dessa produção. Então, a gente tem aí essas medidas para ajudar com que a gente tome algumas decisões diante do contexto de alguns problemas, tá certo? Professor Revo, eu vou encerrando por aqui, porque a gente ainda tinha coisa para falar. Eu vou deixar para a próxima aula, mas se despeça, porque o senhor vai voltar, na verdade, né? Não é uma despedida. É só até logo, É só um até logo, bem só logo. Correr, tomar uma água. E é massa, né? Vocês viram aí, né, que matemática está em todo lugar, que matemática não é chato, benção, né? Inclusive, mais de 70% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo eletrônico, viu? Eu faço parte da estatística. E outra, né? A gente que é torcedor de Santa Cruz fica ali, ó, com um pezinho na estatística, né? Meu Deus, estatisticamente falta quanto? Ele sobrevive. Não, ele vai cair. Ai, meu Deus. Mas também não fica atrás não, viu? Viu, Giovana? Eu sei que você estava assim também com o esporte, viu? Ai, meu Deus, estatisticamente falta... Ele vai ficar. Não, caiu todo mundo. Mas a vida do torcedor de Santa Cruz é essa, né? Eu acho que de qualquer torcedor que acompanha o seu time, né? Fica nesse acompanhamento, quantos pontos faltam, se perder, se ganhar. E aí você não se percebe exercendo a estatística, né? Exatamente. A relação com Santa Cruz é nesse modelo, boy. Então, gente, eu já agradeço por aqui, né? As nossas participações. Olha, eu já... Eu já agradeço aqui as nossas participações. O professor Revo deixando a nossa aula mais dinâmica, trazendo os exemplos aqui da educação física. Como ele meio mencionou, né, matemática está em tudo e esse conteúdo é que pode ser aplicado em qualquer disciplina, tá certo? Agradeço aqui a Liza, tá super feliz de estar aqui com a gente. Gil e Deivinho ajudando a gente a fazer essa aula massa. Um cheiro para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.